A paz do Senhor aos irmãos, às irmãs. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Fique à vontade no seu assento. Antes de fazer a menção da poderosa palavra do Senhor Jesus, quero externar a Deus a minha gratidão a esta tribuna. Que Deus possa abençoá-los em nome de Jesus. Sou grato pela vida de cada um de vocês. Sou grato pela vida dos obreiros, das obreiras desta casa, pois nos acolheram com os braços abertos em momentos oportunos a qual que Deus nos proporcionou. Por este motivo sou grato. Também não posso deixar de agradecer e engrandecer a uma pessoa, aos irmãos que me perdoem, às irmãs com toda a humildade, respeito, eu digo, a mulher mais linda se assenta aquele cantinho. Me chama de amor e ainda tem total paciência de me ouvir. Não posso deixar também passar em branco um jovem, a qual que fez hoje, em especial, vir à casa do Senhor para ver o manifesto da sua glória, não o manifesto do meu querer através da palavra. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Para muitos, tem diversos nomes, apelidos, mas hoje eu digo com humildade, pode até não ser sangue do meu sangue, mas é meu filho. Deus abençoe, em nome de Jesus. Você que tem a sua Bíblia, cadê a banda? A banda consegue me ajudar? Cadê o batera? Amém. Tem liberdade no nome do Senhor. O violão tem liberdade no nome do Senhor Jesus. Você que tem a sua Bíblia, tem liberdade. Dê lugar, varão. Toca como nunca tocou esse violão. Bata nessa bateria como nunca bateu. Melhor, toca como nunca tocou. Fique à vontade. Amém. Você que tem a sua Bíblia, por favor, livro do Gênesis, capítulo 1, verso 1. Para a honra do Senhor Jesus. Conforme você for achando, fique à vontade também. Dê glória, dê aleluia. Fique à vontade. Se der vontade de sair correndo, saia correndo. Se der vontade de pular, pule. Se der vontade de liberar profecias, fique à vontade. Se sentir em seu coração de chorar, chore. Se sentir no seu coração de liberar tudo quanto o Senhor tem colocado em seu coração, fique à vontade. Livro dos Gênesis, no capítulo 1, verso 1. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. Vem comigo. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Vou repetir o verso do número 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém? Feche a sua Bíblia, coloca no seu colo, no seu assento, feche os seus olhos, coloque suas mãos no seu coração. Deus, no nome do Senhor Jesus, aí está o seu povo, um povo sedento, que crê e acredita na tua palavra. Eu mesmo
não posso oferecer muitas coisas, pois sou limitado, mas eu creio num Deus do impossível. Eu creio num Deus que pode fazer não aquilo que as minhas mãos alcançam, mas aquilo aonde o Senhor alcança. Por isso eu te peço, alimenta o teu povo no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Quando lemos a palavra do livro dos Gênesis, nos seus primeiros versículos, temos ali o entendimento da criação. E nós sabemos que todo ser ou todo aquele que cria alguma coisa, ele no mínimo tem que ter o controle da criação. Ele tem que saber o que está fazendo. Ele tem que saber como resolver a situação. E com Deus não é diferente. Deus ele cria e Deus tem o controle. Deus ele cria e Deus sabe o que está fazendo. Mas não é somente de controle que vive um Criador. Para que possa fluir bem a sua criação, apenas não tem que estar no controle, tem que estar presente. E é sobre o controle e sobre a presença de Deus que nós vamos falar nesta noite. É sobre o controle e é sobre a presença. É sobre o controle e sobre a presença de Deus. Deus, quando ele chama a Abraão no Manre de Carvalhais, a Bíblia vai dizer que automaticamente, falando com Abraão, Deus leva-lhe uma mensagem acerca da sua esposa, acerca da sua família, acerca do seu querer. Deus ele leva agora a Abraão, juntamente com a sua esposa, que nós bem sabemos que é estéril, uma mensagem de que Sara, sua esposa, vai gerar filho. Sara, sua esposa, agora vai gerar algo que estava dentro de você, um querer enorme dentro de você. Isto a Bíblia vai chamar de teofania. Teofania é um manifesto parcial da presença de Deus na terra. Deus, quando vai falar com Moisés na sarça ardente, no Monte Horebe, isso se chama teofania. Teofania é um manifesto parcial da presença de Deus na terra. Deus, quando vai falar com Josué, o príncipe dos exércitos vai falar com Josué, isto é teofania. Teofania é um manifesto parcial da presença de Deus na terra. Ou seja, Deus tem um controle, Deus está presente. Deus tem um controle, Deus está presente. Deus tem um controle e Deus está presente. Aí você se questiona: mas isso é coisa do Velho Testamento, é coisa do passado. Para mim o Velho Testamento não tem grande importância. Então tá, vem comigo, segura esta lapada aí, ó. Um homem pendurado em um madeiro, com seus braços abertos, dando-lhe seus últimos suspiros, liberando a sua última palavra. E uma delas foi tetelestai, ou seja, está consumado, está pago. E isto é teofania, o manifesto parcial da presença de Deus na terra. Para que nós possamos entender, um pouco desta mensagem, é necessário voltar alguns anos atrás no contexto bíblico. É necessário voltar no último profeta mencionado na Bíblia. É necessário voltar por volta de 450 anos atrás, quando Deus usa a boca de um profeta chamado Malaquias. Malaquias agora está contra o sacerdócio da época. Malaquias agora começa a falar que Deus não está agradando-se com as ofertas que estão levando diante do altar. O povo daquela época agora está se achegando ao altar, levando as ovelhas manchadas, as ovelhas que estavam doentes.
E em troca de alguns favores, os sacerdotes estavam aceitando aquelas situações. Em troca de alguns benefícios próprios, o sacerdote agora estava queimando os holocaustos, mas Deus não estava se agradando. E por este motivo Deus levanta esse simples profeta para poder dizer: esta situação não está me agradando. E agora Malaquias está dizendo que Deus está rejeitando, reprovando a estas adorações. Ovelhas doentes, ovelhas manchadas, podres aos olhos do Senhor. Podre, um cheiro de podridão chegando às narinas do Senhor. Deus, com ousadia, começa a falar: eu quero o melhor. Desde os primeiros anos eu sempre quis, sempre fiz o melhor. E agora o sacerdócio, como troca de valores, não se importa mais. Não se importa mais em querer agradar ao Senhor somente em benefício próprio. Se achegue a mim, faça por mim, faça para mim, não tem importância. Deus não está vendo, lógico que Deus está vendo. Deus tem o controle e Deus está presente. Agora o Senhor se levanta do seu trono. Aqui eu começo a pregar. Já trouxe uma introdução para você poder entender o que é teofania. Só para você poder entender o que é uma glória parcial da presença de Deus na terra. Agora Deus se cala. A Bíblia diz que por um período de 400 anos Deus se cala na terra, não fala com ninguém através de um profeta. Chacoalhe o seu irmão desta forma assim, ó: no silêncio de Deus gera o seu milagre. Não, assim ele não acredita. Chacoalha mais forte: no silêncio de Deus gera o seu milagre. Agora, neste período caótico, acredito eu, porque o silêncio de Deus nos proporciona essas situações. Uma situação de desespero, uma situação de dor. Não sei o que faço, não sei para onde ir, não sei se vai dar certo, porque não ouço a voz de Deus. Perdi a direção. Todo aquele que não ouve a voz de Deus, ele está sem direção. E agora Deus calado, mas não significa que Ele não tem o controle e que Ele não está presente. O silêncio de Deus não significa que Ele não está presente. O silêncio de Deus não significa que Ele não está no controle. Agora a história vai dizer: nada mais, nada menos que o anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel, vai visitar um sacerdote chamado Zacarias. Zacarias agora ele entende o que deve fazer. Zacarias agora ele começa a colocar em prática aquilo que o Senhor o tem ordenado. Acredito eu que Zacarias ouve a voz do Senhor. Acredito eu que Zacarias ele ouve e atende a voz do Senhor e começa a instruir um jovem menino a pregar sobre esta situação. O primeiro milagre no Novo Testamento. Por que o primeiro milagre? Porque a sua esposa Isabel era estéril. Olha onde que o silêncio de Deus chega. O silêncio de Deus gera o milagre. O silêncio de Deus proporciona o milagre. Agora surge na história nada menos, nada mais do que um menino chamado João Batista, o precursor, aquele que está preparando o caminho. Que caminho? O caminho para o El Shaddai, o caminho para o Todo-Poderoso, o caminho para aquele que vai vir, que veio e que virá buscar a sua igreja. João Batista agora está dizendo a certas pessoas: arrependei-vos,
Para um grupo de pessoas era light, era simples, era comum: arrependei-vos. Mas a um determinado grupo, a sua mensagem era um pouquinho mais leve: arrependei-vos, raça de víboras, arrependei-vos, raça de víboras, pois é chegada o tempo. Agora, João Batista no deserto, ele está instruído pelo Santo Espírito de Deus, pela própria presença de Deus, a preparar o caminho. Quando surge na história um homem que ninguém dava nada, quando surge na história um alguém que ninguém dava nada, assim como nós, ninguém dá nada. Assim como eu, assim como você, ninguém dá nada. No meio do silêncio de Deus, em um momento onde o caos, a dor, estava levando o povo a uma decadência da sua fé, este homem nada mais nada menos do que é o próprio Jesus. Agora Jesus, ele vai ter com João Batista, pois é necessário um preparo. O segredo de toda situação de vitória é o preparo. O segredo de conquistas é o preparo. O segredo de vitórias é o preparo. O segredo para uma vida estável em Deus é o preparo. Agora Jesus, tendo com João Batista, o texto nos diz que João Batista o batiza. Automaticamente, em uma forma corpórea, em forma de pomba, o Santo Espírito está em comunhão com o Todo-Poderoso. Agora nós sabemos que Jesus começa os seus milagres, curando, libertando, fazendo-lhe aquilo que estava lhe preparado para fazer. E agora eu chego a este momento onde Jesus, ele está com os braços abertos, aonde Jesus, ele está dizendo suas últimas palavras, ainda com forças para poder dizer: Pai, perdoa-os. Após dizer que estava consumado, estava pago uma dívida que era minha, estava pago uma dívida que era do altar, estava pago uma dívida que era nossa, sobre os seus ombros, ele levou e deixou bem claro: está pago. Após isso, Jesus disse: Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem. Esta é a frase mais emblemática da nossa história. Pai, perdoa. Foi por mim, foi por você, 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 foi por nós. O castigo que me traz a paz estava sobre ele. E agora pendurado em um madeiro, escute, pendurado em um madeiro, agora dando os seus últimos suspiros. Lá no templo, o véu se rasga. Não há mais separação de Deus com o povo. Não há mais separação do povo com Deus. A Bíblia nos diz que Jesus, entregando o seu Espírito, passa-se um dia, 2 dias, mas ao 3º dia surge uma notícia. Que notícia é essa? Maria, mãe de Tiago, Maria Madalena, Joana, acredito que as suas equipes vão ao túmulo
para ver como é que estava, levando os olhos às especiarias da época. Quando lhe recebem o recado, ele não está aqui. Porque procuras o ser vivente em um lugar de mortos. Agora há uma montanha russa de emoções. Acredito eu que aquelas mulheres não sabem se chora ou se alegra. Chora porque o corpo do mestre não está mais lá. Se alegra porque ele vive. Se fosse eu já tinha saído correndo para lá, para cá, gritando: o meu menino não está mais aqui, mas ele vive. Agora o recado chega aos seus discípulos. Acredito eu que no meio daqueles surgiu diversos pensamentos, sentimentos e situações. Alguns estavam confiantes de que o mestre estava vivo. Outros amedrontados: o que será de nós? Acredito eu que até no dia de hoje se arrepende por não ter acreditado. E agora o texto nos diz que surge a notícia de que ele está vivo. Surge a notícia de que ele está andando e ensinando, mostrando-lhe aquilo que deve ser feito, aquilo que ele deve fazer. Agora a história vai nos dizer que este homem, ele deixa uma promessa. Este homem, após deixar o seu legado, ele deixa uma promessa. Este homem que outrora curou, libertou, ensinou. Este homem que outrora levou o que era para mim sobre os seus ombros. Este homem que outrora o que era para ser meu, ele pagou. Ele agora deixa uma promessa. Além desta promessa, ele ainda trouxe um ensinamento. Aos seus discípulos ele deixou bem claro: vocês não são órfãos, não estão sós. Ou seja, Deus ainda está no controle e Deus ainda está presente. Não, você não entendeu. Deus ainda está no controle e Deus ainda está presente. Deus ainda está no controle e Deus ainda está presente. Deus ainda está no controle e Deus ainda está presente. Deus ainda está no controle e Deus ainda está presente. Neste silêncio que você está, você não está só. Neste deserto que você está, você não está só. Você está até no silêncio, mas Deus está no controle. Deus está presente. Deus está no controle. Deus está presente. Eu vou ao Pai e vou enviar o Consolador. O Consolador é aquele que segura na sua mão neste momento de silêncio de Deus na sua vida. O Consolador é aquele que colhe as suas lágrimas. O Consolador é aquele que ouve a sua voz. O Consolador é aquele que te carrega e fala para você: Deus está no controle e Deus está presente. Deus está no controle, Deus está presente, Deus está no controle, Deus está presente. E o texto foi claro ao enfatizar: eu vou enviar o Consolador. Não vou deixar-vos sozinho. E nós sabemos que o Consolador foi enviado. Nós sabemos que o Consolador reina em nossas vidas. Mas que promessa é essa, pregador? Fala para mim, pelo amor de Deus. A promessa é que Ele voltará. Vou falar um pouquinho mais baixo. Ele voltará.
Como assim ele voltará? Eu já ouvi tantas vezes de que ele voltará. Desde quando eu me converti, desde a época da minha conversão, e ele nunca voltou. É balela. Parece que eu estou trocando figurinhas na igreja, porque nada acontece. Então tá, vai ser mais ou menos assim, ó. Quando todo mundo tiver desapercebido, em um som de trombeta, o céu se rasgando, em corpo de glória, descendo aquele que era, aquele que é, em um momento oportuno, assim como está a igreja, adorando em espírito e em verdade, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Ele é Deus, só Ele é Deus, só Ele é Deus, só Ele é Deus. Estranhas, manda línguas estranhas para o céu. Quem tem dons proféticos pode profetizar. A presença de Deus está neste recinto, está liberada a glória de Deus. Quem tem a palavra é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Quem vem para adorar, adora. Quem veio pra ver, veja. Quem veio pra adorar, adora. Quem veio pra ver, veja. Quem veio pra adorar, adora. Quem veio pra ver, veja. Quem veio pra adorar, adora. Eu não sei vocês, eu não sei a nave da igreja, eu não sei aos obreiros, eu não sei a banda, eu não sei aos músicos, mas eu quero ser um adorador quando a última trombeta soar. Eu quero ver com os meus olhos, e eu quero confessar diante dele dizendo que ele é santo, 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 santo para todo sempre, santo, santo. Eu não me canso porque nós vamos falar santo, 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 santo eres o Senhor, santo, 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 santo. Eu não me canso, Ele é santo, 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 santo. Se eu falar pra você que ele vai voltar hoje, eu vou estar mentindo, pois eu não sei. Se eu falar que ele vai voltar amanhã pelo amanhecer, também não sei, vou estar mentindo. Se eu disser pra você que ele vai voltar semana que vem, não sei, eu vou estar mentindo se eu falar. O que cabe a mim falar é: ele vem aí. O que cabe falar pra vocês é: ele está vindo aí. Em um momento oportuno, vamos nós quebrar o silêncio. Que silêncio é esse? Este silêncio que nos separa de Deus. Este silêncio que nos separa de Deus, te separa do céu. E juntos como um lindo coral, vamos cantar: Santo, 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 Santo. Cadê a igreja comigo? Santo, 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 Santo. Somente você que está no silêncio de Deus a esta noite, começa a cantar comigo: Santo, Santo,
santo. Você que passou pelo silêncio de Deus e hoje entende que Ele tem o controle e que Ele está na presença, canta comigo, santo, santo, santo. Você que está na tempestade, canta comigo, santo, santo, santo. Você que está na bonança, canta comigo, santo, santo, santo. Você que entendeu a mensagem, canta comigo, santo, 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 santo. Pai, perdoa-lhes, não sabem o que faz. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Outrora eu nada podia, eu nada conseguia, eu era um sepulcro caiado. Mas hoje sai da frente, Satanás, porque a igreja está viva, a igreja remida e lavada pelo sangue que verteu na cruz do Calvário, e nós temos o entendimento de que Deus está presente e que Deus está no controle. Deus está no controle, Deus está presente, Deus está no controle e Deus está presente.